O sol nascia sobre os arranha-céus de São Paulo, tingindo o horizonte de um laranja metálico que mal alcançava os becos estreitos de Paraisópolis. Enquanto a elite despertava em lençóis de seda na Avenida Paulista, Luciana já estava de pé, sentindo o frio úmido do chão de cimento batido em seus pés descalços. Seus olhos castanhos, carregados de uma fadiga precoce, buscavam no céu uma prece silenciosa por um dia de trabalho sem humilhações. Para ela, cada amanhecer não era apenas um novo começo, mas uma batalha árdua pela sobrevivência básica em uma metrópole que nunca dorme verdadeiramente. Dentro da pequena casa de tijolos aparentes, o cheiro de café ralo misturava-se ao odor de remédios baratos que mal aliviavam as dores constantes de sua mãe, Dona Maria, com as mãos trêmulas e o rosto sulcado pelas dificuldades da vida. Observava a filha com uma mistura de orgulho e tristeza profunda. Luciana ajeitava o cobertor puído, sussurrando palavras de conforto que escondiam sua própria incerteza sobre o futuro incerto. Ela sabia que os remédios estavam acabando e que o salário de garçonete no Terraço de Ouro era a única ponte entre a dignidade e o abismo absoluto. A jornada até o bairro nobre de Jardins era um trajeto que atravessava abismos sociais invisíveis, mas profundamente sentidos na pele de quem os percorria diariamente. Luciana apertava sua bolsa contra o peito no ônibus lotado, ignorando os empurrões e o cansaço que já pesava em seus ombros antes mesmo do turno começar. Ela olhava pela janela, vendo a paisagem mudar drasticamente de favelas coloridas para mansões protegidas por muros altos e cercas eletrificadas. Naquele momento, ela era apenas uma sombra invisível, cruzando a fronteira de um mundo que a recebia apenas para servir, limpar e calar. Ao chegar ao restaurante Terraço de Ouro, o luxo ofuscante dos lustres de cristal parecia zombar da simplicidade de seu uniforme impecavelmente passado em sua casa humilde. O gerente, um homem de olhar severo e pouca paciência, já a aguardava com uma lista de tarefas que exigiam perfeição absoluta em cada detalhe mínimo. Luciana respirou fundo, colocando sua máscara de eficiência e submissão, escondendo a jovem sonhadora sob a fachada da servidão profissional exigida pela elite. Ali, o tilintar das taças de cristal e o aroma de trufas negras criavam uma atmosfera de opulência que poucos brasileiros poderiam imaginar. Naquela noite especial, o movimento estava intenso devido a um evento beneficente que reuniria as figuras mais influentes e poderosas da sociedade paulistana tradicional. O gerente designou Luciana para a área VIP, uma seção reservada onde os segredos eram sussurrados entre garfadas de caviar e vinhos caros de safras exclusivas. Suas mãos suavam levemente enquanto ela polia os talheres de prata, sentindo o peso da responsabilidade de não cometer um único deslize diante dos magnatas. Ela sabia que um erro, por menor que fosse, poderia significar a demissão imediata e o fim das esperanças de sua mãe doente. Enquanto isso, em uma cobertura luxuosa a poucos quilômetros dali, a família Valente se preparava para a noite com a arrogância de quem possui o mundo inteiro. Ricardo, o herdeiro implacável do império, ajustava seu nó de gravata com frieza, enquanto sua noiva Vanessa conferia as joias caríssimas diante de um espelho dourado. Eles representavam o ápice do poder econômico. Pessoas que viam o mundo apenas através de filtros de lucro e status social inquestionável. Ninguém ali poderia prever que suas vidas, tão protegidas por privilégios, estavam prestes a colidir com a simplicidade desarmante de uma jovem garçonete. Sentada em uma poltrona de veludo, Dona Beatriz observava o movimento frenético de sua própria casa com um olhar melancólico e carregado de uma solidão profunda. A mãe de Ricardo vivia em um universo de silêncio absoluto, isolada pela surdez que a acompanhava desde uma tragédia pessoal ocorrida há muitos anos. Embora estivesse cercada por luxo e serventes, ela raramente encontrava alguém que fizesse o esforço sincero de se comunicar verdadeiramente com sua alma cansada. Para ela, o jantar no restaurante era apenas mais um compromisso social,
onde ela seria tratada como um adorno silencioso. A desigualdade no Brasil se manifestava não apenas nos saldos bancários, mas na forma como as pessoas se olhavam ou, mais frequentemente, como se ignoravam. Luciana sentia essa invisibilidade social como um fardo constante. Uma marca invisível que a separava dos clientes que servia com tanta dedicação e cuidado extremo. Ela se perguntava se Deus, em sua infinita sabedoria, realmente tinha um propósito para tanto sofrimento, ou se a sorte era apenas um jogo de azar cruel. No entanto, sua fé permanecia inabalável, sustentada pelas orações que fazia todas as noites diante de uma imagem da santa. As portas do Terraço de Ouro se abriram oficialmente, e o fluxo de convidados elegantes começou a preencher o salão com perfumes importados e conversas fúteis. Luciana movia-se com agilidade entre as mesas, equilibrando bandejas pesadas com uma graça que desafiava seu cansaço físico e mental acumulado durante toda a semana. Cada pedido atendido era uma pequena vitória. Cada sorriso forçado era um sacrifício em nome da sobrevivência de sua família, que dependia totalmente de seu esforço. O burburinho aumentava gradualmente, criando uma sinfonia de riqueza que abafava qualquer pensamento sobre as dificuldades reais da vida. A tensão no ar era palpável quando o gerente anunciou a chegada iminente da poderosa família Valente, exigindo que todos os funcionários redobrassem a atenção. Luciana sentiu um aperto no peito, uma premonição estranha que a fez parar por um breve segundo antes de retomar seu posto de trabalho urgente. Ela sabia que aquela noite não seria como as outras, que algo fundamental estava prestes a mudar o curso de sua existência simples e sofrida. Com um suspiro contido, ela endireitou o avental e preparou-se para enfrentar o destino, sem imaginar que a verdadeira comunicação vai além das palavras. Ricardo Valente entrou no restaurante com a postura de um monarca, ignorando os cumprimentos sérvios dos funcionários que se curvavam discretamente à sua passagem imponente e fria. Ao seu lado, Vanessa exibia um sorriso gélido, seus olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer imperfeição que pudesse criticar com sua língua afiada. Dona Beatriz seguia um pouco atrás, mantendo uma expressão serena que escondia a angústia de estar em um lugar onde ninguém falava sua língua real. O grupo foi conduzido à mesa principal, onde Luciana esperava com a cabeça baixa, pronta para servir os poderosos. O restaurante parecia ter prendido a respiração enquanto o clã mais rico da cidade se acomodava, atraindo olhares de admiração e inveja de todos os presentes. Luciana aproximou-se com o menu, sentindo o olhar de Ricardo queimar sobre ela, como se estivesse avaliando a qualidade de um objeto inanimado qualquer. Ela manteve a compostura, embora seu coração batesse forte contra as costelas, implorando por um momento de paz e reconhecimento humano básico. Naquele cenário de opulência extrema, a humanidade parecia ser o artigo mais caro e raro de se encontrar entre as sedas. Joias e vinhos caros. Dona Beatriz tentou sinalizar algo para o filho, mas Ricardo estava ocupado demais conferindo mensagens urgentes em seu celular, completamente alheio às necessidades da mãe. Vanessa apenas revirou os olhos com impaciência, fazendo um gesto desdenhoso que indicava que a sogra deveria permanecer em silêncio para não causar constrangimento social. Luciana observou a cena pelo canto do olho, sentindo uma pontada de compaixão que não deveria sentir por alguém que possuía tanta riqueza material. Ela reconheceu naqueles olhos idosos a mesma solidão profunda que muitas vezes via refletida no espelho de sua casa humilde. O jantar começou com a frieza característica das refeições de negócios disfarçadas de momentos familiares, onde o afeto era substituído por protocolos rígidos e expectativas elevadas. Luciana servia o vinho com precisão matemática, cuidando para que nenhuma gota manchasse a toalha de linho branco que custava mais do que seu aluguel. Ela percebia a tensão crescente na mesa, a forma como Vanessa ignorava deliberadamente a presença de Dona Beatriz, tratando-a como um fardo incômodo. O ar estava carregado de palavras não ditas e de um desprezo social que sufocava a verdadeira essência daquelas pessoas ricas. Enquanto limpava uma mancha invisível no aparador de prata,
Luciana lembrou-se de sua irmãzinha, que também vivia no silêncio e que lhe ensinara a beleza. Aquelas lições de amor e paciência, aprendidas na dor da pobreza extrema, agora latejavam em sua mente enquanto ela observava a indiferença cruel da família Valente. Ela sentiu uma vontade súbita de gritar contra aquela injustiça, de mostrar que a comunicação é um direito divino e não um privilégio financeiro. Mas ela era apenas a garçonete, a peça descartável em um tabuleiro de xadrez onde os peões raramente conseguem sobreviver. A noite avançava sob o brilho falso das luzes artificiais, enquanto o destino tecia seus fios invisíveis para unir vidas que as leis dos homens separavam. Luciana aproximou-se da mesa para retirar os pratos da entrada, notando que Dona Beatriz não havia tocado em sua comida, mantendo o olhar fixo. Um momento de silêncio absoluto pareceu envolver a mesa, cortando o ruído ambiente do restaurante e focando toda a energia naquele pequeno pedaço de chão. O confronto entre o barulho do dinheiro e o silêncio da alma estava prestes a atingir seu ponto de ruptura inevitável e transformador. Ricardo finalmente guardou o telefone, mas sua atenção voltou-se imediatamente para uma discussão sobre investimentos imobiliários com Vanessa, excluindo totalmente a mãe de qualquer diálogo. Luciana sentiu o peso daquela negligência emocional, algo que doía mais do que a fome ou o frio que ela conhecia tão bem em sua realidade. Ela respirou fundo, sabendo que a próxima interação mudaria tudo, que seu silêncio profissional estava prestes a ser quebrado por um ato de coragem. O palco estava montado para um milagre que ninguém ali estava preparado para testemunhar ou compreender em sua totalidade espiritual. Com a bandeja firme em suas mãos e a alma transbordando de uma dignidade que a pobreza nunca conseguiu roubar, Luciana deu um passo firme. Ela não era mais apenas a moça da favela que servia os ricos, mas a guardiã de um segredo que poderia libertar um coração cansado. A luz do restaurante refletiu em seus olhos, revelando uma determinação que faria até o mais poderoso dos homens tremer diante da verdade. O primeiro ato dessa tragédia e redenção estava concluído, deixando o ar espesso, com a promessa de uma revolução silenciosa e necessária naquelas vidas. Enquanto se afastava momentaneamente para a cozinha, Luciana tocou o pequeno terço escondido em seu bolso, buscando força na espiritualidade que sempre a sustentou nos momentos. Ela sabia que a justiça de Deus não falha, mesmo quando a justiça dos homens parece cega diante das desigualdades brutais do mundo moderno e cruel. Cada conta do terço era um pedido de proteção para sua mãe e um agradecimento pela oportunidade de lutar por uma vida melhor. Aquela fé era sua armadura invisível contra o desprezo e a indiferença que encontrava diariamente nos salões luxuosos da grande cidade. O ambiente da cozinha era um contraste violento com o salão, com o calor dos fogões e os gritos das ordens ecoando entre as paredes. Luciana parou por um segundo, fechando os olhos para recuperar o fôlego e organizar seus pensamentos antes de voltar ao campo de batalha social lá fora. Ela sentia que cada fibra de seu ser estava sendo testada, mas sua vontade de ser mais do que uma estatística era maior do que o medo. A noite ainda era jovem em São Paulo, e as estrelas, escondidas pela poluição, aguardavam o momento em que a luz humana brilharia. Ao retornar ao salão, ela viu que Vanessa gesticulava com irritação, apontando para um copo de água vazio, como se Luciana fosse a culpada por tudo. O desprezo nos olhos da mulher rica era uma flecha envenenada. Mas Luciana apenas inclinou a cabeça com uma humildade que escondia uma força colossal. Ela se aproximou da mesa dos Valente pela última vez naquele ato, sentindo que o tempo havia desacelerado para permitir que o destino cumprisse sua promessa. Tudo o que ela precisava era de um gesto, uma faísca para incendiar a frieza daquele círculo social exclusivo e sem alma. A atmosfera na mesa da família Valente estava pesada, carregada de um perfume caro que parecia sufocar a bondade genuína que restava naquele recinto luxuoso. Vanessa, com seus lábios pintados de um vermelho agressivo, tagarelava sem parar sobre as últimas tendências da moda em Paris, ignorando completamente a presença de Dona Beatriz ao seu lado. Ricardo,
absorto em seus próprios pensamentos de lucro e expansão. Apenas balançava a cabeça mecanicamente, permitindo que o vazio emocional se instalasse entre eles como uma muralha intransponível de cristal. Era o retrato perfeito da futilidade urbana e egoísta. Dona Beatriz, no entanto, mantinha-se imóvel, como uma estátua de marfim esquecida em um jardim de inverno, desolado pela geada da indiferença familiar constante. Seus olhos vagavam pelo salão, buscando desesperadamente uma conexão humana que transcendesse a barreira do som que a vida lhe impusera tão cruelmente anos atrás. Ela sentia as vibrações das risadas alheias, mas o significado das palavras perdia-se no abismo do seu silêncio forçado e solitário. Para ela, aquele banquete suntuoso era apenas um deserto dourado, onde a sede de ser compreendida nunca era saciada pelo seu próprio filho. Vanessa, percebendo que Dona Beatriz tentava inutilmente chamar a atenção de Ricardo para um detalhe na decoração, soltou uma risadinha debochada que ecoou com veneno. Ela comentou em voz alta, sabendo que a sogra não podia ouvir, sobre como era exaustivo jantar com alguém que vivia em um mundo à parte e mudo. A crueldade de suas palavras contrastava com a elegância de seu vestido de grife, revelando uma alma pequena escondida atrás de joias que brilhavam sob as luzes artificiais do restaurante. Ricardo permaneceu em silêncio absoluto, imerso em sua própria frieza corporativa. Luciana, parada a poucos metros de distância, com uma jarra de água gelada, sentiu cada palavra de Vanessa como se fosse um chicote em sua própria pele. Ela lembrou-se de sua irmã, que enfrentara o mesmo desprezo nas ruas poeirentas da periferia. E um fogo de indignação começou a arder em seu peito humilde. Como podiam tratar uma mãe com tamanha falta de respeito? Apenas porque ela não compartilhava do mesmo canal de comunicação sonoro. A jovem garçonete sabia que precisava intervir, arriscando seu humilde emprego para devolver a dignidade ferida àquela senhora tão rica. Com passos firmes e o coração batendo como um tambor de guerra, Luciana aproximou-se da mesa sob o olhar vigilante e desconfiado do gerente do estabelecimento. Ela ignorou a presença intimidadora de Ricardo e o olhar fulminante de Vanessa, focando toda a sua energia e compaixão apenas na figura fragilizada de Dona Beatriz. O tempo pareceu congelar ao seu redor enquanto ela pousava a jarra suavemente sobre a toalha de linho, preparando-se para um ato que desafiaria todas as convenções sociais daquele ambiente estéril e carregado de preconceitos de classe social profundamente enraizados. Em vez de apenas servir a água e retirar-se como uma sombra invisível, Luciana posicionou-se diretamente na linha de visão de Dona Beatriz, capturando seu olhar cansado. Com movimentos graciosos e precisos das mãos, ela começou a sinalizar na língua brasileira de sinais, cumprimentando a senhora com uma doçura que iluminou o ambiente. Boa noite, senhora Beatriz. É uma honra recebê-la aqui hoje. O que posso fazer para que se sinta mais confortável neste jantar? Sinalizou Luciana, com um sorriso que transbordava uma sinceridade quase esquecida por todos naquele lugar tão frio e sem vida. O choque foi imediato e paralisante para todos os que presenciaram a cena inesperada no meio do restaurante mais caro de toda a grande São Paulo. Dona Beatriz arregalou os olhos, sentindo um impacto emocional que fez seu peito arfar de surpresa e uma alegria profunda, e há muito tempo adormecida. Pela primeira vez em anos, alguém a enxergava de verdade, falando sua língua materna do silêncio com uma fluidez que apenas o amor e a paciência poderiam ensinar. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, refletindo a luz dos lustres como diamantes verdadeiros. Ricardo, que estava prestes a reclamar da demora do serviço, ficou estático, com o garfo suspenso no ar, olhando para a garçonete com uma incredulidade absoluta. Ele nunca vira ninguém fora de seu círculo restrito de especialistas tentar se comunicar com sua mãe de forma tão natural e desinteressada emocionalmente. A imagem de Luciana, movendo as mãos com tamanha destreza e respeito, desafiava a lógica de sua mente puramente voltada para negócios e resultados práticos. Quem era aquela mulher humilde
que possuía de repente uma chave mágica para o mundo fechado de sua família, Vanessa. No entanto, não escondeu sua fúria diante daquela quebra de protocolo que ela considerava uma insolência inaceitável, vinda de uma simples funcionária subalterna do restaurante. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as taças de cristal tilintarem perigosamente, e exigiu saber o que Luciana estava fazendo com aqueles gestos estranhos e teatrais. Para ela, a cena era um insulto direto à sua posição social e uma distração desnecessária que arruinava a estética perfeita da noite que ela planejara com tanto esmero. O ódio brilhava em seus olhos estreitos e cheios de preconceito. Luciana não se intimidou com os gritos de Vanessa, mantendo sua postura ereta e o olhar fixo em Dona Beatriz, que agora sorria através das lágrimas. Ela sinalizou novamente, explicando que todos merecem ser ouvidos, independentemente da forma como a voz é expressa para o mundo exterior e cruel. A jovem garçonete sabia que estava cruzando uma linha profissional perigosa, mas a paz que via no rosto daquela senhora valia qualquer sacrifício pessoal que ela pudesse enfrentar futuramente. O silêncio da mesa foi substituído por uma conexão espiritual profunda e invisível aos olhos mundanos. Dona Beatriz estendeu a mão trêmula e tocou o braço de Luciana. Um gesto de gratidão que disse mais do que 1000 volumes de poesia erudita brasileira. Naquele toque, as barreiras de classe social, riqueza e educação formal desmoronaram, restando apenas duas almas humanas, reconhecendo-se em meio ao caos urbano. Ricardo observava a cena em silêncio, sentindo um desconforto estranho no peito, uma pontada de vergonha por nunca ter se esforçado o suficiente para aprender a língua que sua mãe precisava para viver. A presença de Luciana era uma lição de humanidade viva e dolorosa. O gerente aproximou-se rapidamente, com o rosto vermelho de embaraço, pedindo 1000 desculpas à família Valente pela interrupção supostamente inadequada e grosseira de sua funcionária mais dedicada. Ele tentou puxar Luciana pelo braço para retirá-la do salão imediatamente. Mas Ricardo levantou a mão, ordenando que ele parasse com um tom de voz autoritário e seco. O bilionário olhou profundamente nos olhos de Luciana, tentando decifrar o mistério que envolvia aquela moça de mãos mágicas e olhar sereno. O restaurante inteiro agora observava a mesa principal com uma curiosidade mórbida, silenciosa e muito intensa. "Onde você aprendeu a falar assim com minha mãe?" perguntou Ricardo, sua voz falhando levemente pela primeira vez em sua vida de certezas absolutas e comandos diretos. Luciana respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros cansados, mas não desviou o olhar nem por um milésimo de segundo daquele homem poderoso. Ela respondeu com uma voz mansa, mas firme, que a necessidade de amar alguém no silêncio ensina mais do que qualquer escola, cara ou curso de línguas estrangeiras. Suas palavras ecoaram pelo salão VIP, silenciando as conversas fúteis das mesas próximas. Vanessa tentou intervir novamente, chamando Luciana de oportunista e acusando-a de querer chamar a atenção para ganhar uma gorjeta maior dos Valente naquela noite de gala. O veneno em sua voz era palpável, uma tentativa desesperada de restaurar a ordem social que ela acreditava ter sido violada pela empatia de uma garçonete. Mas Dona Beatriz ignorou a nora, mantendo seus olhos fixos em Luciana, sinalizando com as mãos trêmulas: "Obrigada. Minha filha, você trouxe luz para a minha noite escura." O momento de beleza pura era inquebrável. Apesar de toda a maldade circundante ali, a humilhação que Vanessa tentava impor a Luciana acabou voltando-se contra si mesma, pois a elegância da garçonete superava em muito a grosseria da socialite mimada e fútil. Os outros clientes começaram a cochichar, não com desprezo por Luciana, mas com admiração pela coragem demonstrada diante da família mais poderosa da cidade de São Paulo. A verdade sobre a dinâmica familiar dos Valente estava exposta, revelando o vazio que o dinheiro não conseguia preencher, por mais zeros que houvesse no extrato bancário. O poder da comunicação humana real havia vencido a primeira batalha importante. Luciana pediu licença educadamente e retirou-se para a cozinha, deixando atrás de si um rastro de reflexão
e uma mudança irreversível no clima daquela mesa VIP suntuosa. Seus pés pareciam flutuar, apesar do cansaço físico, pois ela sabia que havia cumprido um propósito maior do que apenas servir pratos caros e sofisticados. Naquele instante, ela sentiu a presença espiritual de sua irmã falecida, como se um anjo estivesse soprando palavras de encorajamento em seu ouvido cansado. O destino estava apenas começando a tecer a tapeçaria complexa de sua nova e desafiadora vida em diante. No salão, Dona Beatriz voltou a comer, mas agora com um brilho diferente no olhar, sentindo-se parte integrante daquele mundo que antes lhe parecia tão hostil e fechado. Ricardo, por sua vez, mal conseguia focar na conversa de Vanessa sobre o novo iate que ela desejava comprar para o próximo verão em Angra dos Reis. Sua mente voltava constantemente para a imagem de Luciana, para a calma com que ela enfrentou o desprezo e para a luz que ela trouxe à sua mãe. O bilionário sentia que sua armadura de gelo estava finalmente começando a rachar. A noite prosseguiu, mas o jantar nunca mais foi o mesmo para a família Valente, marcando o início de uma crise de identidade que abalaria os alicerces do império. Vanessa, percebendo que perdia o controle sobre a atenção de Ricardo, começou a tramar secretamente uma forma de destruir aquela garçonete que ousara desafiar sua soberania social. Para ela, Luciana era uma ameaça que precisava ser eliminada antes que pudesse causar mais estragos em seus planos de poder e casamento. A guerra de classes estava declarada nos bastidores luxuosos daquele restaurante famoso, badalado e caríssimo. Enquanto isso, Luciana lavava o rosto com água fria no banheiro dos funcionários, tentando acalmar o tremor em suas mãos, que agora se manifestava com toda a força. Ela sabia que o gerente não deixaria aquele episódio passar em branco e que sua demissão era quase uma certeza matemática na manhã seguinte. Infelizmente. Mas, ao olhar-se no espelho manchado, ela não viu uma vítima da pobreza, mas uma mulher forte que honrara a memória de quem amava. A fé em Deus a sustentava, garantindo que nada acontece no mundo sem a permissão divina superior e justa. O restaurante começou a esvaziar lentamente. As luzes foram diminuindo e o som do dinheiro deu lugar ao silêncio da noite paulistana, que guardava muitos segredos sob sua névoa. Ricardo Valente saiu do estabelecimento sem dizer uma palavra, mas seu olhar buscou Luciana uma última vez antes de entrar em seu carro blindado e luxuoso. Ele levava consigo uma pergunta que não o deixaria dormir, como alguém que não tem nada pode oferecer tanto conforto a quem supostamente tem tudo. O mistério da garçonete estava plantado profundamente em seu coração endurecido pela ganância. Frieza. Luciana caminhou de volta para o ponto de ônibus, sentindo o ar fresco da noite purificar seus pensamentos atribulados e cheios de preocupações reais com o dia de amanhã. Ela pensava em sua mãe esperando em casa, nas contas que precisavam ser pagas e na incerteza de seu emprego tão necessário para a sobrevivência básica. No entanto, dentro de si, uma pequena chama de esperança brilhava com uma intensidade nova, sussurrando que o bem praticado sempre encontra seu caminho de volta. A história de amor e redenção estava apenas em seus primeiros e decisivos acordes dramáticos. O ônibus sacolejava pelas ruas esburacadas que levavam ao coração da comunidade de Paraisópolis, onde as luzes da cidade rica pareciam apenas um sonho distante e inalcançável. Luciana encostou a testa no vidro frio, sentindo o peso da exaustão física se misturar com a adrenalina que ainda corria em suas veias após o confronto silencioso no restaurante. Cada solavanco do veículo era um lembrete de sua realidade crua, mas em sua mente, os olhos agradecidos de Dona Beatriz brilhavam como faróis de esperança em meio à escuridão da noite paulistana. Ao entrar em seu pequeno barraco, o cheiro de mofo e oração a recebeu com um abraço familiar que trazia um conforto agridoce ao seu coração cansado. Sua mãe, Dona Maria, estava sentada na cama, segurando um terço de madeira, cujas contas estavam gastas por décadas de súplicas fervorosas ao Criador. Luciana aproximou-se em silêncio, depositando um beijo terno na testa daquela mulher que sacrificara sua própria saúde
para garantir que a filha tivesse um mínimo de dignidade humana. O amor delas era a única riqueza real que possuíam naquele lugar esquecido. Como foi o trabalho hoje? Minha filha? Perguntou Maria. Sua voz rouca, revelando a fragilidade de um corpo castigado por anos de labuta sob o sol inclemente do Brasil. Luciana hesitou por um momento, ponderando se deveria contar sobre o incidente com a família Valente e o risco iminente de perder o sustento da casa. Ela decidiu omitir o perigo, focando apenas no brilho que viu nos olhos da senhora surda, que tanto a emocionara naquela noite fria. A verdade sobre o passado estava prestes a emergir das sombras da memória, dolorosa e guardada. Luciana caminhou até um canto escuro da sala e pegou uma caixa de sapatos velha, escondida sob uma pilha de tecidos que sua mãe costurava para fora. Dentro dela, jaziam fotografias amareladas de uma menina de cachos dourados e um sorriso que parecia desafiar a tristeza do mundo ao seu redor. Aquela era Elisa, a irmã mais nova de Luciana, que nascera em um silêncio absoluto, mas cuja alma gritava por compreensão em uma sociedade que raramente tem tempo para ouvir os que não falam. A saudade apertou seu peito sofrido. Lembrar-se de Elisa era como tocar em uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Uma dor que pulsava sempre que o silêncio se tornava pesado demais para suportar sozinha. A pequena irmã tinha sido a razão pela qual Luciana, ainda adolescente, dedicara suas noites a estudar livros velhos sobre a língua de sinais encontrados no lixo. Ela queria ser a voz daquela criança, a ponte que ligaria o mundo barulhento da favela à alma tranquila e observadora da menina, que via sons através das cores e dos movimentos das mãos de sua irmã. Na periferia, as deficiências eram tratadas como maldições ou fardos adicionais por aqueles que já lutavam contra a fome e a falta de saneamento básico essencial para a vida. Luciana enfrentou os olhares de pena e os comentários maldosos dos vizinhos para garantir que Elisa não crescesse se sentindo um monstro ou um erro da natureza. Cada gesto que aprendia era um presente sagrado, uma forma de dizer "eu te amo", sem precisar de cordas vocais que o destino lhes negara. Elas criaram um idioma secreto, um refúgio de paz no caos. A tragédia aconteceu em uma tarde de chuva torrencial, quando a lama da encosta começou a ceder, ameaçando soterrar os sonhos modestos de sua família batalhadora e honesta. Elisa, tentando salvar um gatinho abandonado no meio da enxurrada, não ouviu os gritos desesperados das pessoas que avisavam sobre o perigo iminente vindo do alto do morro. Luciana correu o quanto pôde, suas mãos sinalizando freneticamente para que a irmã olhasse para trás. Mas o som da terra descendo foi mais rápido que qualquer gesto humano. A menina se foi, envolta em silêncio. O vazio, deixado por Elisa, transformou-se em uma missão silenciosa na vida de Luciana. Uma promessa feita diante do caixão simples de madeira clara e flores baratas do campo. Ela jurou que jamais permitiria que outra pessoa surda fosse ignorada ou maltratada, enquanto ela estivesse presente para oferecer suas mãos como instrumentos de comunicação divina. Esse era o segredo por trás de sua coragem no terraço de ouro. A força motriz que a fizera desafiar os poderosos Valente sem temer as consequências financeiras. Ela agia em nome de um anjo celestial. Dona Maria percebeu a filha perdida em devaneios e tocou suavemente sua mão, trazendo-a de volta para a realidade daquele cômodo pequeno e mal iluminado por uma lâmpada. Você tem o dom da bondade, Luciana, e isso é algo que nenhum patrão rico pode tirar de você, mesmo que tentem diminuir seu valor, disse a mãe. Luciana sorriu tristemente, sentindo o peso da responsabilidade de ser a única provedora enquanto carregava o legado de um amor interrompido pela crueldade da natureza. Ela guardou a caixa de fotos, selando o passado por agora. Naquela noite, o sono não veio facilmente para a jovem garçonete, que ouvia os sons distantes dos bailes funk e o latido dos cães errantes da comunidade sofrida. Ela se perguntava se Ricardo Valente teria a capacidade de sentir remorso por sua indiferença, ou se o coração dos ricos era feito da mesma pedra dos seus palácios. O rosto de Dona Beatriz não saía de sua mente,
Um espelho da solidão que sua irmã poderia ter enfrentado se tivesse sobrevivido àquele dia fatídico. A conexão entre as duas mulheres era um plano maior. Enquanto isso, na mansão dos Valente, o silêncio era de um tipo diferente, carregado de uma tensão que as paredes cobertas de obras de arte não podiam esconder. Ricardo estava em seu escritório, cercado por relatórios financeiros que pareciam ter perdido o brilho diante da lembrança dos gestos manuais da garçonete. Ele sentia uma irritação crescente consigo mesmo, uma falha na sua lógica pragmática que o impedia de esquecer a dignidade demonstrada por Luciana. A imagem dela sinalizando para sua mãe era um fantasma que assombrava sua arrogância e sua paz de espírito. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que ele acreditava dominar com seu dinheiro e influência política e social. Pela primeira vez, Ricardo questionou o custo real de seu império, percebendo que sua mãe era uma estrangeira em sua própria casa há décadas inteiras. A vergonha ardeu em seu peito como uma brasa escondida sob as cinzas da indiferença cotidiana. Ele sempre achara que prover o melhor tratamento médico era o suficiente. Mas Luciana provara que o afeto exige uma linguagem que o dinheiro não compra. Dona Beatriz, em seu quarto, também não conseguia dormir, revivendo repetidamente o momento em que a moça de uniforme simples lhe dirigira a palavra com as mãos. Ela sentia-se como se tivesse sido resgatada de um naufrágio emocional profundo e sombrio em um mar de pessoas falantes e desatentas. A esperança, um sentimento que ela julgara extinto após a morte do marido, florescia novamente em seu coração sofrido. Ela decidiu que não deixaria aquela jovem desaparecer de sua vida, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria de Vanessa ou a resistência de Ricardo. No dia seguinte, o céu de São Paulo amanheceu cinzento e pesado, refletindo o clima de incerteza que pairava sobre a vida de todos os envolvidos naquele drama. Luciana vestiu seu uniforme com as mãos trêmulas, preparando-se para o provável anúncio de sua demissão sumária do restaurante de luxo. Ela orou diante da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, pedindo apenas força para suportar o que viria e para que não faltasse o pão na mesa. Sua fé era seu único escudo contra a tempestade que se formava no horizonte de sua vida. Ao chegar ao terraço de ouro, o silêncio dos colegas de trabalho era um sinal claro de que as notícias sobre o incidente da noite anterior haviam corrido. O gerente a chamou ao seu escritório com um gesto seco, sem sequer olhar em seus olhos, evidenciando o desprezo por sua atitude considerada rebelde. Luciana entrou na sala pequena e apertada, sentindo o ar rarefeito enquanto aguardava a sentença que mudaria seu destino financeiro para sempre. Ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se de que a verdade e a compaixão nunca deveriam ser motivos de vergonha. Você causou um transtorno imperdoável para os nossos clientes mais importantes. Luciana, disse o gerente, batendo uma caneta sobre a mesa de mogno barata. Ele explicou que a gerência não tolerava comportamentos que saíssem do protocolo de servidão absoluta, especialmente quando envolviam gestos estranhos que incomodavam a elite. Luciana ouvia as acusações em silêncio, sentindo uma mistura de tristeza e orgulho por ter feito a coisa certa em um mundo tão errado. Ela estava pronta para entregar seu avental e sair dali com sua dignidade intacta. Apesar de toda a dor, no entanto, antes que o gerente pudesse oficializar o desligamento, o telefone tocou insistentemente, interrompendo o fluxo das palavras duras e injustas do homem. Ele atendeu com uma expressão irritada, que rapidamente se transformou em uma máscara de servilismo e pavor absoluto ao ouvir a voz do outro lado. Era Ricardo Valente, exigindo falar sobre a funcionária que atendera sua mãe na noite anterior. Com um tom que não admitia contestações, o gerente empalideceu, gaguejando desculpas enquanto olhava para Luciana, como se ela fosse de repente uma criatura mística e muito poderosa. Ricardo não ligou para pedir a demissão da moça, como o gerente supunha, mas para exigir que ela fosse tratada com o máximo respeito possível. O bilionário sentira o peso da consciência durante a madrugada e decidira que precisava entender melhor a história daquela mulher que o desafiara sem dizer uma palavra sonora. Ele ordenou que Luciana permanecesse no cargo
e que lhe fosse concedido um bônus por seu serviço excepcional e humanizado. A reviravolta deixou o gerente atordoado. Incapaz de compreender como a lógica do poder acabara de sofrer um desvio inesperado. Ao sair do escritório, Luciana sentiu que um milagre havia acontecido. Uma intervenção divina que protegera seu sustento quando tudo parecia perdido no abismo da pobreza. Seus colegas a olhavam com uma mistura de inveja e temor, percebendo que ela agora tinha a proteção de um homem que podia comprar o restaurante inteiro. Mas Luciana não sentia triunfo ou arrogância. Apenas uma gratidão profunda e um desejo renovado de continuar honrando a memória de Elisa através de suas ações. O caminho à sua frente ainda seria longo e cheio de perigosas armadilhas da elite. Ela voltou ao salão principal, polindo as taças com uma dedicação ainda maior, sentindo que cada gesto seu era uma prece em movimento para o universo. O eco do passado de Elisa já não trazia apenas dor, mas um propósito claro que guiava seus passos em direção a um futuro incerto. Enquanto isso, Vanessa Meirelles, furiosa com a atitude de Ricardo, começava a mover suas peças para destruir a reputação de Luciana de uma vez por todas. A paz era apenas temporária, pois a tempestade da inveja estava prestes a atingir sua força máxima e destrutiva. O silêncio do escritório de Ricardo, outrora um refúgio de produtividade e decisões gélidas, agora parecia preenchido pela imagem persistente das mãos de Luciana movendo-se no ar. Ele tentava concentrar-se nos gráficos de exportação de café, mas a expressão de paz de sua mãe ao ser compreendida por uma estranha o assombrava mais do que qualquer prejuízo financeiro imprevisto. Ricardo sempre acreditou que o mundo era movido por interesses ocultos e transações de conveniência, e a bondade desinteressada daquela garçonete soava como uma nota dissonante em sua sinfonia de poder absoluto e solidão, movido por uma desconfiança latente que beirava a obsessão. Ele ordenou que seu motorista o levasse novamente ao restaurante Terraço de Ouro, em um horário de pouco movimento. Ricardo não suportava mistérios que não pudesse controlar ou explicar através de sua lógica empresarial rígida e muitas vezes cruel com os subordinados. Ele estava convencido de que Luciana escondia segundas intenções. Talvez um plano elaborado para se aproximar da fortuna dos Valente, usando a fragilidade emocional de Dona Beatriz. Para ele, a caridade era apenas uma moeda de troca no mercado das aparências sociais e egoístas da metrópole. O restaurante brilhava sob a luz da tarde, mas o brilho parecia falso aos olhos de um homem que via segundas intenções em cada sorriso servil recebido. Ele avistou Luciana organizando os guardanapos de linho com uma paciência que o irritava profundamente, pois ela não parecia notar sua presença imponente de imediato. A calma dela era um insulto à sua urgência em desmascarar o que ele considerava uma farsa bem montada para atrair sua atenção e sua conta bancária. O bilionário caminhou em direção a ela, sentindo o peso de sua própria autoridade inquestionável e fria. Luciana ergueu os olhos e, ao reconhecer o homem que ocupava seus pensamentos de forma preocupante, sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não permitiu que o medo dominasse seu semblante. Ela não baixou a cabeça como as outras funcionárias faziam habitualmente diante de um cliente tão poderoso e influente na alta sociedade. Havia uma altivez em sua postura que vinha da consciência tranquila de quem nada deve e nada teme, exceto a justiça de Deus. O embate silencioso entre os dois olhares revelava o abismo intransponível que separava seus mundos tão distantes e desiguais hoje. Quanto você quer para se afastar da minha mãe e parar com esse teatro de mãos que tanto a impressionou ontem à noite na frente de todos? Disparou Ricardo com a secura de um carrasco. Ele retirou um talão de cheques do bolso interno de seu paletó italiano, pronto para encerrar o que considerava um problema menor através de uma transação financeira rápida. Luciana sentiu o sangue subir ao rosto. Não de vergonha, mas de uma indignação que queimava como brasa viva em sua alma, pobre, mas imensamente digna e resiliente diante da vida e da ganância alheia. O Senhor acredita que tudo nesta vida tem um preço fixado em sua conta bancária,
Mas o carinho genuíno não pode ser comprado por nenhum bilionário solitário, respondeu ela, com voz firme. Luciana explicou que sua intenção nunca foi o dinheiro, mas sim o reconhecimento da humanidade de uma senhora que vive em um deserto de palavras não ditas pelo próprio filho. Suas mãos, que ele desprezava, eram apenas instrumentos de uma comunicação que ele se recusava a aprender por puro egoísmo e arrogância de classe. O cheque permaneceu intocado sobre a mesa de madeira nobre. A resposta ousada da garçonete atingiu Ricardo como um tapa físico, desestabilizando sua confiança de ferro e deixando-o sem palavras por alguns segundos angustiantes para o seu ego. Ele estava acostumado a comprar silêncios e obediências, mas aquela mulher de olhos tristes e avental simples desafiava as bases de seu império com uma clareza moral assustadora. A raiva cresceu em seu peito, misturada a uma curiosidade involuntária sobre as origens de tamanha resistência em alguém que claramente precisava de recursos financeiros para sobreviver na metrópole cruel. Ele sentia-se um intruso em sua própria realidade. Ele lembrou-se das palavras de Vanessa, que passara a manhã inteira insistindo que Luciana era uma golpista, treinada para seduzir a simpatia de idosos ricos e vulneráveis emocionalmente. A noiva de Ricardo alimentava sua paranoia, destilando veneno sobre a suposta malícia das classes baixas, que buscam atalhos para a riqueza através da manipulação dos sentimentos alheios. No entanto, ao olhar para a face serena de Luciana, Ricardo via algo que não condizia com as descrições venenosas de Vanessa, gerando um conflito interno que ele não conseguia resolver facilmente com sua lógica fria de mercado financeiro atual. Eu aprendi a falar com as mãos para salvar uma vida que o silêncio estava devorando lentamente, e não para ganhar gorjetas de homens que não sabem ouvir o coração. Luciana compartilhou um fragmento de sua dor sem revelar todos os detalhes de sua tragédia familiar, mantendo um mistério que aguçava ainda mais a percepção do bilionário sobre ela. Ela se afastou para atender outro cliente, deixando Ricardo parado no meio do salão com seu cheque inútil e uma sensação de vazio que ele nunca experimentara antes em sua trajetória de sucesso material e financeiro absoluto. Ricardo saiu do restaurante com passos rápidos, sentindo o ar pesado de São Paulo sufocar sua necessidade de controle sobre os acontecimentos que fugiam de sua compreensão imediata. Ele entrou no carro blindado, mas o isolamento acústico do veículo de luxo parecia agora uma prisão que o afastava da verdade que Luciana representava. Onde quer que ele olhasse, via as desigualdades da cidade, mas agora com uma lente que começava a focar na humanidade escondida sob os trapos e uniformes de serviço. O desafio daquela moça era uma semente de dúvida plantada em solo fértil e amargo. Luciana voltou ao seu trabalho, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ela carregava as bandejas pesadas que pareciam simbolizar o fardo de sua existência sofrida e cheia de lutas. Ela sabia que tinha humilhado um dos homens mais poderosos do país com sua recusa, e as consequências poderiam ser devastadoras para sua permanência naquele emprego tão vital. No entanto, uma paz estranha envolvia seu ser, como se o espírito de Elisa estivesse ali, sussurrando que a dignidade é a única herança que ninguém pode roubar de uma alma verdadeiramente fiel aos seus princípios éticos. Enquanto isso, na mansão, Dona Beatriz confrontava o filho com um olhar de reprovação que Ricardo nunca vira antes em sua mãe, sempre submissa e silenciosa por natureza. Através de gestos bruscos e carregados de emoção, ela exigiu saber por que ele tratava com tanto desprezo a única pessoa que se importara em ouvi-la verdadeiramente. A barreira da comunicação entre mãe e filho nunca parecera tão alta e intransponível quanto naquele momento de tensão doméstica e mágoas acumuladas. Ricardo sentia-se um estranho em sua própria linhagem, incapaz de traduzir os sentimentos que transbordavam ali. Vanessa interrompeu a discussão familiar com uma risada sarcástica, sugerindo que a sogra estava sendo manipulada pela energia negativa de uma servente de restaurante de quinta categoria e sem classe. Ela abraçou Ricardo possessivamente, tentando reafirmar seu domínio sobre o homem
e sobre a narrativa daquela situação que fugia ao seu controle mesquinho e fútil de sempre. Para Vanessa, as pessoas eram meras peças de xadrez em um tabuleiro, onde ela pretendia ser a rainha absoluta, eliminando qualquer peão que ousasse cruzar seu caminho de ambição desmedida e falta de escrúpulos humanos básicos. O turno de Luciana terminou sob o céu, carregado de nuvens escuras que prometiam mais uma tempestade sobre as favelas da zona sul da cidade de São Paulo. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o cansaço acumulado nos ossos e na alma, mas mantendo a cabeça erguida diante do mundo hostil. O encontro com Ricardo deixara um gosto amargo de desilusão, mas também uma centelha de esperança de que talvez a luz pudesse penetrar na escuridão daquele coração endurecido. Ela orava silenciosamente enquanto o transporte público a levava de volta para a sua dura realidade. Durante a madrugada, Ricardo permaneceu acordado, observando a silhueta da cidade de sua varanda luxuosa, sentindo-se mais pobre do que a garçonete que ele tentara comprar com dinheiro. As palavras dela ecoavam como um mantra em sua mente, questionando a validade de cada conquista que ele acumulara ao longo de sua vida vazia de afetos reais. Ele percebia que sua desconfiança era apenas um escudo para proteger sua própria incapacidade de amar e ser vulnerável diante do próximo que sofre. O mistério de Luciana era, na verdade, o espelho da sua própria alma árida. Enquanto Ricardo mergulhava em reflexões profundas, Vanessa já estava ao telefone com um detetive particular, ordenando que ele investigasse cada detalhe obscuro do passado de Luciana em Paraisópolis. Ela estava decidida a encontrar qualquer mancha na reputação da moça para usá-la como arma de destruição em massa diante da família Valente e da sociedade. A inveja de Vanessa era um veneno silencioso que se espalhava pelos corredores da mansão, preparando o terreno para uma armadilha cruel que testaria a fé de Luciana até o limite máximo da resistência humana e espiritual nesta vida. O amanhecer na favela trouxe o barulho dos rádios e o cheiro de feijão cozinhando, um contraste vibrante com o silêncio fúnebre da cobertura de Ricardo Valente no bairro Nobre. Luciana cuidava de sua mãe com uma ternura que desafiava a escassez de recursos, transformando o pouco que tinham em um banquete de amor e cuidado mútuo. Ela não sabia das conspirações que se formavam contra ela, mas sentia uma inquietação no peito, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade perigosa e invisível. Sua força vinha da terra e do céu. Resiliente, sempre. Ricardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos em seu círculo social. Ele voltaria ao restaurante, mas desta vez não para oferecer dinheiro ou ameaças veladas de demissão. Ele sentia uma necessidade urgente de pedir desculpas. Um gesto que ele nunca fizera em toda a sua vida, de privilégios e arrogância desmedida com os outros. A imagem das mãos de Luciana, que antes ele via como uma afronta, agora parecia um convite para um mundo que ele ignorara por tempo demais em sua trajetória de solidão dourada e sem nenhum sentido real ou profundo. O sol começou a filtrar através da poluição da metrópole, iluminando os caminhos divergentes que estavam prestes a se cruzar, mais uma vez, de forma definitiva e transformadora para ambos. Luciana apertou seu terço no bolso do avental, sentindo que uma nova batalha estava para começar no grande palco da vida urbana brasileira e desigual. Entre a dúvida do bilionário e a fé da garçonete, o destino escrevia linhas tortas que apenas o amor e o perdão poderiam endireitar com o tempo e a dor necessária. O palco estava montado para o próximo ato humano. Cada batida do coração de Luciana era um eco de esperança que desafiava as sombras da suspeita lançadas sobre ela pela elite cega e surda para o próximo. A jornada da verdade estava apenas ganhando força, revelando que a maior riqueza não está nos cofres de bancos suíços, mas na capacidade de traduzir o silêncio alheio em uma canção de fraternidade e respeito mútuo. O mundo de Ricardo estava prestes a colapsar sob o peso de sua própria insignificância espiritual diante da grandeza de uma simples mulher do povo brasileiro que amava sem restrições sociais. Nas ruas de São Paulo, o movimento dos carros luxuosos e das pessoas apressadas
criava um cenário de indiferença que Luciana conhecia bem desde a sua infância humilde. Ela percebia que a suspeita de Ricardo era apenas um reflexo de uma sociedade que não acredita na bondade sem interesses escusos por trás de cada gesto de carinho. No entanto, ela estava disposta a ser a exceção, a prova viva de que a alma humana pode brilhar mesmo sob as condições mais adversas e injustas da periferia. O desafio estava lançado, e ela não recuaria diante da opulência. No fundo de seu coração, Luciana sabia que o encontro com Ricardo mudaria sua vida para sempre, mas ela não conseguia prever se seria para a salvação ou para a ruína total de sua família. O silêncio que ela tanto amava e respeitava agora parecia gritar por uma resolução que estava fora de seu alcance imediato e limitado pela pobreza. Com um suspiro carregado de fé, ela atravessou o portão do restaurante, pronta para enfrentar mais um dia de trabalho, sob o olhar inquisidor e fascinado do homem que detinha o seu destino em mãos gélidas. O silêncio na mansão dos Valente tornou-se insuportável para Dona Beatriz, que sentia a necessidade urgente de reencontrar a luz que Luciana acendera em seu peito. Sem avisar o filho ou a vigilante Vanessa, ela solicitou um táxi discreto, algo que raramente fazia sozinha, para atravessar a cidade em direção ao bairro de Paraisópolis. O trajeto revelava uma São Paulo despida de seus ornamentos caros, onde o asfalto cedia lugar a vielas apertadas e cheias de vida pulsante. Seu coração batia com uma expectativa juvenil, desafiando a idade e a surdez que a isolava. Ao desembarcar na entrada da comunidade, Dona Beatriz sentiu o impacto sensorial de um mundo completamente oposto ao seu refúgio de mármore e seda italiana. O cheiro de comida temperada com simplicidade e o barulho das crianças correndo descalças criavam uma sinfonia de realidade que ela apenas observava de longe, com um papel amassado nas mãos, contendo o endereço que conseguira discretamente. Ela caminhou com elegância, mas sem arrogância. Entre os moradores curiosos, aquela senhora de porte nobre parecia um anjo deslocado em busca de uma verdade que o dinheiro nunca pôde comprar de verdade. Luciana estava estendendo alguns lençóis brancos no varal improvisado quando avistou a figura familiar e inesperadamente luminosa de Dona Beatriz subindo a ladeira. O susto foi imenso, fazendo com que o prendedor de roupas caísse de suas mãos trêmulas sobre o chão de terra batida da entrada. Ela correu para amparar a senhora, cujos olhos brilhavam com uma gratidão que dispensava qualquer explicação sonora ou formalismo social. Usando gestos suaves da língua de sinais, Luciana deu as boas-vindas àquele milagre inesperado que batia à porta de sua humilde e pequena casa em Paraisópolis, dentro da moradia simples. Dona Beatriz foi acomodada na única poltrona confortável, rodeada por paredes que, embora descascadas, exalavam um amor que a mansão dos Valente desconhecia. Luciana preparou um café fresco, cujo aroma preencheu o ambiente, enquanto sua mãe, Dona Maria, observava a visitante com um respeito profundo e silencioso. Através das mãos de Luciana, as duas mulheres de mundos tão distintos começaram a conversar sobre as dores da vida e as alegrias da fé. O silêncio ali não era um abismo de solidão, mas um território fértil para uma amizade pura. Dona Beatriz sinalizou que nunca se sentira tão ouvida em toda a sua existência de privilégios materiais, mas de profunda carência emocional e espiritual. Ela tocou as mãos de Luciana com carinho, reconhecendo nelas a força de uma geração que luta para manter a dignidade em meio à escassez. A jovem garçonete sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, percebendo que sua missão ia muito além de servir mesas em um restaurante de luxo. Ali, naquele pequeno cômodo de Paraisópolis, a justiça de Deus estava unindo duas pontas de uma sociedade brasileira marcada por desigualdades cruéis. Enquanto isso, Ricardo chegou em casa e entrou em pânico ao perceber que sua mãe havia desaparecido sem deixar rastros ou avisar os seguranças particulares. Ele vasculhou cada quarto, sentindo um vazio sufocante ao notar que a presença silenciosa de Dona Beatriz era o verdadeiro alicerce de sua vida vazia. Vanessa tentou acalmá-lo, com palavras cínicas,
sugerindo que a sogra estava apenas tentando chamar a atenção de forma infantil e desnecessária. No entanto, Ricardo ignorou a noiva e seguiu seu instinto, que o guiava inevitavelmente em direção ao rastro de humanidade deixado por Luciana Santos. O carro blindado de Ricardo subiu as ruas estreitas da favela, atraindo olhares de desconfiança e tensão dos moradores que não estavam acostumados com tamanha opulência. Ele desceu do veículo com o coração acelerado, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em um ambiente que ele sempre desprezara por puro preconceito de classe. Ao localizar a casa de Luciana, ele parou na soleira da porta, paralisado pela imagem de sua mãe rindo abertamente enquanto tentava aprender um novo sinal de mãos. A alegria genuína no rosto de Dona Beatriz era um espetáculo que ele não via. Luciana levantou-se imediatamente ao ver o bilionário, esperando uma explosão de fúria ou uma nova tentativa de suborno humilhante diante de sua família pobre. Mas Ricardo permaneceu em silêncio, observando o contraste entre a pobreza do lugar e a riqueza de sentimentos que transbordava daquele encontro improvável. Ele percebeu que sua mãe não precisava de mais médicos caros, mas de alguém que falasse a língua da alma com paciência e dedicação. O muro de gelo que cercava seu coração começou a derreter sob o calor daquele lar que exalava uma santidade simples. Eu vim buscar minha mãe, mas acho que acabei encontrando algo que eu mesmo havia perdido há muito tempo, admitiu Ricardo com a voz embargada. Luciana aproximou-se e, com uma coragem renovada pela fé, convidou o homem poderoso a sentar-se à mesa humilde para tomar uma xícara de café pela primeira vez. O herdeiro dos Valente aceitou um convite que não envolvia contratos de milhões de reais ou interesses corporativos escusos. Ele sentou-se entre as duas mulheres, sentindo o peso de sua própria arrogância se dissipar diante de uma hospitalidade genuinamente brasileira. Luciana aproveitou o momento para ensinar a Ricardo o seu primeiro sinal em libras, a palavra amor, representada pelo cruzar das mãos sobre o peito. Ela explicou que ouvir não é um ato mecânico dos ouvidos, mas uma disposição sagrada do coração em acolher o outro sem julgamentos prévios. Ricardo tentou imitar o gesto, sentindo uma conexão elétrica com a realidade daquelas pessoas que ele antes considerava apenas estatísticas de mão de obra barata. Naquele instante, o bilionário começou a entender que a verdadeira cegueira era a dele, que nunca enxergara a própria mãe querida. A tarde caiu sobre Paraisópolis com uma tonalidade dourada que parecia abençoar aquela união de classes tão distintas e outrora inimigas por natureza social. Dona Maria, a mãe de Luciana, serviu um bolo de fubá simples, que Ricardo comeu com um prazer que nenhum restaurante estrelado jamais proporcionara. Ele ouvia as histórias de luta e superação daquela família, percebendo que a coragem de Luciana não era um acaso, mas um fruto cultivado no solo fértil do sacrifício. A admiração que ele sentia pela garçonete transformava-se em algo muito mais profundo e transformador. Entretanto, a sombra de Vanessa pairava sobre a mansão, onde ela já arquitetava uma vingança terrível contra a jovem que ousara encantar a família Valente. Ela não suportava a ideia de perder o controle sobre Ricardo e o acesso à fortuna incalculável que o casamento lhe proporcionaria em breve. Usando suas conexões com a imprensa sensacionalista, ela começou a plantar boatos de que Luciana estava usando técnicas de manipulação psicológica para extorquir a herança de uma idosa vulnerável. O veneno da elite estava sendo preparado em taças de cristal, pronto para ser servido com frieza, indiferente às conspirações externas. Ricardo ofereceu-se para levar Luciana ao restaurante no dia seguinte, um gesto de cavalheirismo que quebrava todos os protocolos da empresa. Durante o trajeto, eles conversaram sobre sonhos e medos, revelando que, por baixo das camadas de riqueza e pobreza, existiam dois seres humanos solitários. Luciana falou sobre Elisa e a promessa de nunca deixar o silêncio vencer novamente a batalha contra o afeto e a comunicação real. Ricardo ouvia atentamente, sentindo que cada palavra dela era um remédio para sua alma doente de materialismo e vaidade vazia. Ao chegarem ao terraço de ouro,
A cena de Ricardo, abrindo a porta do carro para a garçonete, causou um alvoroço silencioso entre os funcionários e clientes. O gerente, que antes humilhara Luciana, agora se curvava diante dela com um servilismo hipócrita que causava náuseas na jovem de princípios éticos sólidos. Luciana ignorou a falsidade ambiente e vestiu seu avental com a mesma dignidade de sempre. Ciente de que seu valor não dependia do carro em que chegava, ela estava ali para trabalhar e honrar seu compromisso, independentemente das mudanças drásticas ocorridas. Ricardo passou o dia em reuniões, mas sua mente retornava constantemente ao sorriso de Luciana e à paz que encontrara naquela tarde na comunidade de Paraisópolis. Ele começou a implementar mudanças na empresa, ordenando que todos os funcionários tivessem acesso a cursos de língua de sinais para melhorar a inclusão social. Seus diretores ficaram confusos, mas a autoridade de Ricardo era inquestionável, e sua nova postura humanizada começava a inspirar uma revolução silenciosa nos corredores da corporação. O milagre do cotidiano estava operando através de uma mudança de consciência profunda, radical e necessária hoje. Dona Beatriz, por sua vez, sentia-se uma nova mulher, passando horas praticando os sinais que Luciana lhe ensinara com tanta paciência e carinho genuíno. Ela voltou a pintar quadros coloridos, expressando em telas as emoções que antes ficavam presas em sua garganta seca pelo isolamento de anos. A mansão, que antes parecia um mausoléu de luxo, começou a ganhar vida com as cores da esperança e o som imaginário da compreensão mútua. Ela orava todos os dias por Luciana, pedindo a Deus que protegesse a jovem das garras invejosas que cercavam a família. A fé de Luciana era testada a cada momento, pois ela sentia o cerco de Vanessa se fechar através de olhares carregados de ódio e ameaças veladas. Certa noite, ao sair do trabalho, ela foi abordada por um homem estranho que lhe entregou um envelope com fotos de sua mãe em situações cotidianas. A mensagem era clara: se ela não se afastasse de Ricardo, sua família sofreria as consequências amargas de sua ousadia social. Luciana tremeu de medo, mas não de covardia. Segurando seu terço com força e buscando orientação na oração fervorosa daquela noite escura, ela decidiu não contar a Ricardo sobre a ameaça, temendo que ele reagisse com violência ou que sua família fosse colocada em um perigo ainda maior e imediato. Luciana acreditava que a verdade prevaleceria por si mesma, sem a necessidade de recorrer aos mesmos métodos baixos usados por seus inimigos de classe. Ela continuou servindo no restaurante, mas seu olhar carregava uma tristeza nova, uma sombra de preocupação que Ricardo notou imediatamente, mas não conseguiu decifrar por completo. O suspense aumentava conforme os fios do destino se enredavam em uma trama de perigo real. O ponto culminante daquela semana foi um jantar de gala beneficente, onde Vanessa planejava desferir seu golpe final para destruir a reputação de Luciana definitivamente. Ela convidou a imprensa e preparou uma encenação dramática envolvendo o desaparecimento de um colar de diamantes de valor inestimável para a família Valente. Luciana, encarregada de servir a mesa principal, seria a vítima perfeita para uma acusação de roubo que mancharia seu nome para sempre na sociedade paulistana. O plano era cruel e milimetricamente calculado para não deixar nenhuma margem de defesa para a pobre e humilde garçonete. Naquela noite, a luz da lua parecia mais pálida sobre a cidade, como se antecipasse o sofrimento que estava prestes a cair sobre os ombros de Luciana Santos. Ela arrumou seu uniforme com mãos gélidas, sentindo uma premonição de que o milagre do cotidiano estava prestes a ser confrontado pela crueldade do abismo social. Mas, no fundo de seu coração, ela ouvia a voz de Elisa, sussurrando que a justiça de Deus nunca tarda e nunca falha com os justos. O palco estava montado para uma prova de fogo que definiria o futuro de todos. Ricardo olhou para Luciana através do salão, sentindo um desejo imenso de protegê-la de um mal que ele ainda não conseguia identificar totalmente em seu entorno. Ele percebia que o amor estava florescendo em meio ao caos, uma flor delicada que tentava sobreviver entre pedras de egoísmo e asfalto frio.
O silêncio que antes os separava, agora era uma ponte de cumplicidade que os unia em um propósito maior de redenção humana e espiritual. O jantar começou sob uma tensão palpável, marcando o fim de uma era de inocência e o início da batalha. O salão do terraço de ouro brilhava sob a luz de 1000 velas, exalando um perfume de riqueza que disfarçava a podridão das intenções humanas ali presentes. Vanessa caminhava entre os convidados com a elegância de uma serpente, ostentando um colar de esmeraldas que parecia brilhar com uma luz sinistra naquela noite decisiva. Ela observava Luciana pelo canto do olho, sentindo um prazer sádico ao imaginar a queda daquela jovem que ousara conquistar o afeto dos valentes. O palco do teatro social estava montado para o ato final da sua vingança meticulosa. Luciana sentia um aperto no peito enquanto equilibrava a bandeja de prata, movendo-se com a precisão de quem conhece o perigo oculto nas sombras. Cada olhar de desdém que recebia dos convidados era como uma pedra lançada contra sua alma, mas ela permanecia firme em sua missão de servir. No bolso do avental. O terço de sua mãe era o único escudo contra a tempestade de inveja que ela sentia pairar sobre sua cabeça naquele salão luxuoso. Ela sabia que a maldade humana não conhece limites quando o orgulho da elite é ferido profundamente. Durante o serviço do prato principal, Vanessa simulou um desmaio momentâneo, atraindo a atenção de todos para o centro da mesa onde a família Valente estava sentada. No meio da confusão planejada, ela retirou discretamente o colar de esmeraldas e o depositou dentro da bolsa de serviço que Luciana deixara momentaneamente sobre o aparador lateral. Foi um movimento rápido e imperceptível para os olhos distraídos pela encenação teatral da noiva ambiciosa, que agora clamava por ajuda enquanto fingia uma fraqueza súbita e dramática. O destino de Luciana acabara de ser selado pela traição. Quando Vanessa recuperou os sentidos, sua primeira reação foi levar a mão ao pescoço e soltar um grito agudo que silenciou instantaneamente todas as conversas do salão. Ela gritou que sua joia de família, uma herança inestimável, havia desaparecido durante o tumulto, apontando imediatamente o dedo acusador para a única pessoa que não pertencia àquele círculo social. O gerente do restaurante correu em sua direção, com o rosto pálido de pavor diante do escândalo que ameaçava arruinar a reputação do estabelecimento. Todos os olhos, antes cheios de tédio, agora buscavam a culpada. A exigência de Vanessa foi implacável e imediata. Ela queria que todos os funcionários fossem revistados ali mesmo, na frente dos convidados, para provar sua inocência diante do crime. Ricardo tentou intervir, pedindo calma e discrição para resolver o assunto nos bastidores. Mas a noiva estava decidida a humilhar Luciana publicamente diante de toda a elite paulistana. O gerente, temendo a fúria dos poderosos, ordenou que a bolsa de Luciana fosse aberta e esvaziada sobre a mesa de linho branco. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som metálico da desgraça iminente. O colar de esmeraldas escorregou da bolsa de tecido simples, brilhando sob as luzes intensas do salão como uma prova irrefutável e cruel de um crime que Luciana não cometeu. Um murmúrio de horror e satisfação percorreu as mesas, enquanto os convidados se sentiam validados em seus preconceitos contra os moradores das comunidades pobres da cidade. Luciana paralisou, sentindo o mundo girar enquanto a injustiça a envolvia como um manto de chumbo sufocante. Ela olhou para Ricardo, buscando um fio de confiança, mas encontrou apenas um olhar carregado de choque e uma dúvida profunda. Em poucos minutos, 2 policiais entraram no restaurante, seus passos pesados ecoando sobre o piso de mármore enquanto se aproximavam da jovem garçonete que mal conseguia respirar. Luciana sentiu o frio das algemas em seus pulsos, uma sensação de humilhação que atravessava sua carne e atingia o núcleo de sua dignidade mais sagrada. Ela não gritou nem implorou misericórdia, sabendo que as palavras de uma servente têm pouco peso contra as acusações de uma futura esposa de bilionário. Sua fé era a única coisa que a mantinha de pé diante daquela tempestade injusta. Dona Beatriz levantou-se bruscamente da mesa, tentando sinalizar desesperadamente para o filho
que algo estava errado naquela acusação tão conveniente para Vanessa. Suas mãos moviam-se com uma agonia visível. Mas os policiais, ignorando a linguagem do silêncio, conduziram Luciana em direção à saída lateral, sob os flashes das câmeras. A senhora surda sentia a dor de sua protegida como se fosse sua, mas sua voz era abafada pelo barulho das sirenes e pelo clamor por justiça vingativa da elite. A impotência era um gosto amargo em sua boca, uma revolta silenciosa e crescente. Ricardo observava a cena com o coração dividido entre a evidência física do roubo e a intuição que lhe dizia que Luciana era incapaz de tamanha baixeza moral. Ele viu a satisfação mal disfarçada nos olhos de Vanessa, um brilho de triunfo que o fez questionar pela primeira vez o caráter da mulher com quem pretendia se casar. No entanto, o peso das aparências e a pressão social o impediam de agir impulsivamente para salvar a garçonete, que transformara sua visão de mundo. Ele era um prisioneiro de sua própria riqueza, um gigante paralisado pela dúvida. Dentro da cela fria e escura da delegacia, Luciana sentou-se no banco de cimento, abraçando os próprios joelhos enquanto as lágrimas finalmente venciam sua resistência de bronze. Ela pensava em sua mãe em Paraisópolis, esperando pelo sustento que talvez nunca mais chegasse por causa daquela armadilha perversa e sem escrúpulos. A injustiça social brasileira mostrava sua face mais cruel, punindo a virtude enquanto premiava a manipulação nos altos escalões da sociedade. No entanto, no fundo de seu desespero, ela encontrou forças para rezar por aqueles que a perseguiam sem nenhum motivo real. A notícia da prisão de Luciana chegou à comunidade como um incêndio em dia de seca, espalhando indignação e tristeza entre os vizinhos que conheciam sua trajetória de honestidade. Dona Maria desmoronou sobre a mesa da cozinha, sentindo que o destino estava sendo cruel demais com sua única filha sobrevivente e tão dedicada ao bem. O silêncio na pequena casa era agora carregado de uma angústia que nenhuma oração parecia capaz de aliviar naquele momento de trevas absolutas. A pobreza nunca pareceu tão injusta e pesada quanto naquela noite de abandono e profunda dor. De volta à mansão, Vanessa brindava com champanhe caro, celebrando a remoção definitiva daquela ameaça insolente que ousara cruzar seu caminho de luxo e poder ilimitado. Ela acreditava que Ricardo logo esqueceria a garçonete e que a paz retornaria aos corredores de mármore de sua vida planejada com tanta frieza e ganância. A noiva não sentia remorso, pois via as pessoas de classe baixa como seres descartáveis, que serviam apenas para serem usados ou descartados, conforme a necessidade do momento. Sua alma estava envolta em uma escuridão que nenhuma joia poderia iluminar. Dona Beatriz, no entanto, não desistiria tão facilmente da jovem que lhe ensinara a falar com o coração em meio ao silêncio ensurdecedor de sua própria família rica. Ela começou a observar os movimentos de Vanessa com uma atenção redobrada, buscando em cada gesto uma prova da farsa que fora montada naquela noite no restaurante. A senhora sabia que a verdade estava escondida atrás da máscara de perfeição da nora e que a justiça de Deus exigia uma ação imediata de sua parte. Seus olhos, aguçados pela surdez, viam o que os ouvidos distraídos ignoravam. Ricardo tentou contratar os melhores advogados da cidade para defender Luciana, mas Vanessa interveio secretamente, ameaçando usar sua influência para destruir a carreira de qualquer profissional que aceitasse o caso. O cerco em torno da garçonete estava completo, deixando-a à mercê de um sistema judiciário que raramente favorece os pobres e desprotegidos contra os poderosos e influentes. A solidão de Luciana na prisão era o reflexo de um abismo social que separava os direitos dos cidadãos de acordo com o saldo bancário que cada um possuía na vida. Durante o interrogatório, o delegado sugeriu que Luciana confessasse o crime para obter uma pena reduzida e talvez uma liberdade condicional rápida para cuidar de sua mãe doente em casa. Luciana olhou nos olhos da autoridade e recusou-se a mentir sobre sua própria integridade, preferindo a prisão à desonra de assumir uma culpa que não era sua. Ela estava disposta a sacrificar sua liberdade
para manter viva a verdade que Elisa e sua mãe lhe ensinaram a valorizar acima de tudo. Sua resistência era um ato de fé política e espiritual. Naquela noite de cárcere, Luciana lembrou-se das palavras do padre de sua paróquia sobre como a cruz é o caminho necessário para a ressurreição da verdade e da justiça divinas. Ela fechou os olhos e imaginou as mãos de Elisa sinalizando paz. Sentindo uma calma sobrenatural envolver seu corpo cansado e sua alma injustiçada pelo mundo cruel, a prisão física não podia acorrentar o espírito de quem conhece a verdadeira liberdade interior, que vem de uma consciência limpa diante de Deus. Ela estava pronta para enfrentar o Calvário em nome do amor. Ricardo foi à delegacia na manhã seguinte, sentindo uma necessidade desesperada de ver Luciana e buscar uma resposta que sua mente lógica não conseguia encontrar nos relatórios policiais frios. Ao vê-la atrás das grades, ele sentiu um choque de realidade que derrubou suas últimas defesas de bilionário, arrogante e indiferente ao sofrimento alheio. Luciana não pediu dinheiro ou ajuda jurídica. Apenas perguntou se Dona Beatriz estava bem e se ela continuava praticando os sinais que haviam aprendido juntas. A grandeza daquela mulher humilde deixou Ricardo sem chão e profundamente envergonhado. Eu não roubei aquele colar. Ricardo, eu nunca tocaria em nada que não me pertencesse, especialmente algo que tem um valor sentimental para sua mãe, disse ela com serenidade absoluta e cortante. Ricardo saiu daquela visita com uma certeza crescendo em seu peito. Ele fora cúmplice de uma injustiça monumental, movida pelo ciúme e pelo preconceito de classe social. Ele começou a investigar os passos de Vanessa na noite do jantar, analisando cada detalhe da filmagem de segurança que o restaurante enviara para o seu escritório particular naquele dia cinzento. Dona Beatriz encontrou Ricardo no escritório, com um olhar que pedia urgência. Entregou-lhe um guardanapo de seda que ela resgatara do restaurante na noite do suposto roubo da joia. Nele havia vestígios de uma substância que Vanessa usara para forjar seu desmaio e distrair a atenção de todos os presentes durante o serviço do jantar. A mãe e o filho estavam finalmente unidos por um propósito comum: desmascarar a vilã e libertar a mulher que lhes ensinara o verdadeiro significado da comunicação humana. A batalha pela justiça estava entrando em sua fase final. Enquanto a verdade começava a emergir das sombras da mansão Valente, Luciana permanecia em sua cela, orando pelo pão de cada dia e pela saúde de sua mãe, que definhava na favela. Ela sabia que o caminho da justiça é longo e cheio de espinhos, mas sua fé no Cristo Redentor era a âncora que a impedia de naufragar na amargura. A tempestade estava prestes a atingir seu auge, revelando quem realmente possuía a alma rica e quem estava condenado à pobreza espiritual eterna. O destino aguardava o veredito final com ansiedade. Ricardo reuniu as provas em silêncio, preparando-se para o confronto final com Vanessa e com o sistema que ele próprio ajudara a construir com sua indiferença de décadas. Ele sentia que cada passo em direção à libertação de Luciana era também um passo em direção à sua própria redenção como homem e como filho brasileiro. A cidade de São Paulo rugia lá fora, indiferente aos dramas individuais. Mas dentro daquele escritório, um milagre de coragem estava sendo gestado pela força do amor e do arrependimento sincero. A verdade estava prestes a brilhar intensamente. A luz gélida do monitor refletia no rosto tenso de Ricardo enquanto ele analisava cada segundo daquela gravação recuperada milagrosamente do sistema de segurança do Terraço de Ouro. Em um ângulo quase invisível, ele viu a mão ágil de Vanessa deslizando o colar de esmeraldas para dentro da bolsa de Luciana durante o falso tumulto. O choque inicial transformou-se em uma fúria gélida, uma certeza absoluta de que sua vida inteira fora cercada por uma falsidade luxuosa e cruel. Ele respirou fundo, sentindo o peso da injustiça que cometera contra a alma mais pura. Vanessa entrou na biblioteca da mansão com seu habitual sorriso vitorioso, ignorando a tensão elétrica que pairava no ar, carregado de segredos e mágoas antigas. Ela começou a falar sobre os preparativos finais do casamento, desdenhando da falta de elegância da decoração sugerida pela sogra,
em um momento de distração. No entanto, o silêncio de Ricardo era diferente desta vez. Não era a submissão de um homem ocupado, mas a calmaria que precede uma tempestade devastadora de verdade. Ele girou a tela do computador, expondo o crime gravado para a mulher que ele amava. O rosto da socialite empalideceu instantaneamente, perdendo a cor sob a camada espessa de maquiagem importada, enquanto ela tentava balbuciar justificativas incoerentes e patéticas. Ela alegou que fizera tudo por amor, para proteger Ricardo de uma golpista que supostamente queria destruir o legado e a fortuna da tradicional família Valente. Contudo, suas palavras soavam vazias diante da evidência cristalina do vídeo que revelava sua natureza manipuladora e sem escrúpulos. Ricardo levantou-se, mantendo uma distância segura, como se a presença de Vanessa fosse uma doença contagiosa que ele precisasse erradicar de sua casa e vida. A campainha da mansão tocou, anunciando a chegada dos oficiais de justiça que Ricardo convocara para corrigir o erro terrível cometido sob a influência de mentiras. Vanessa foi conduzida para fora de sua redoma de privilégios, sentindo pela primeira vez o peso da lei que ela sempre acreditara estar acima por causa do seu saldo bancário. Enquanto ela saía algemada, Dona Beatriz observava da escadaria, sinalizando com as mãos uma prece de agradecimento ao Criador pela justiça finalmente alcançada. A escuridão estava sendo dissipada pela luz da verdade que Luciana sempre carregou dentro de si. As portas pesadas da delegacia se abriram para Luciana na manhã seguinte, permitindo que o sol de São Paulo iluminasse seu rosto marcado pelo sofrimento e pela esperança. Ela não sentia ódio de seus captores, mas uma gratidão imensa a Deus por não permitir que a mentira triunfasse sobre sua vida honesta e trabalhadora. Ricardo a aguardava do lado de fora, parado ao lado de seu carro luxuoso, com uma postura de humildade que Luciana nunca vira em um homem de sua classe social. Ele não disse nada inicialmente. Apenas curvou a cabeça envergonhado e triste. Luciana, não há palavras no dicionário que possam apagar a dor que eu te causei por minha cegueira e arrogância imensa. Começou ele com a voz embargada. Ele estendeu as mãos, não para oferecer dinheiro desta vez, mas para sinalizar em libras a palavra perdão, um gesto que ele praticara exaustivamente durante toda a noite insone. Luciana olhou para aquelas mãos poderosas, tentando se comunicar na língua do silêncio, e sentiu uma onda de compaixão lavar suas mágoas mais profundas. Ela sabia que o arrependimento dele era sincero e espiritualmente transformador para ambos. Eles seguiram para Paraisópolis, onde Dona Maria aguardava na porta do barraco humilde, segurando o terço que já não tinha mais contas de tanto rezar. O encontro entre mãe e filha foi uma explosão de lágrimas e abraços que silenciou qualquer dúvida sobre a força dos laços familiares na periferia. Ricardo observava a cena, percebendo que sua fortuna era insignificante diante daquela riqueza de afeto que transbordava em cada centímetro daquela casa simples e mal iluminada. Ele entendeu que sua missão de vida estava apenas começando a ser verdadeiramente escrita pelo amor e fé. Passaram-se meses desde o escândalo, e a vida de todos tomou rumos inesperados, guiados pela mão invisível da justiça divina, que sempre coloca as coisas no lugar. Ricardo transformou sua empresa em um modelo de inclusão social, garantindo que a voz dos silenciados fosse ouvida em todas as esferas do poder econômico brasileiro. Ele frequentava a favela semanalmente, não como um salvador rico, mas como um aluno disposto a aprender a simplicidade com as pessoas que ele antes ignorava. Seu amor por Luciana crescia a cada conversa sinalizada e cada olhar de entendimento mútuo e real. O dia do casamento foi marcado por uma simplicidade que desafiava todas as convenções da alta sociedade paulistana, ocorrendo em uma pequena capela no topo do morro. Luciana não queria um vestido de noiva caro de Paris, mas uma peça costurada pelas mãos habilidosas de sua própria mãe e das vizinhas da comunidade. Ela caminhou em direção ao altar sob o olhar emocionado de Dona Beatriz, que agora ocupava o lugar de honra como a mãe que ela sempre desejou ser. O silêncio da igreja
era preenchido por uma espiritualidade que transcendia qualquer música instrumental erudita. Ricardo esperava no altar, vestindo um terno simples e sem as ostentações que marcaram sua vida passada, de vaidade e lucro desenfreado acima de tudo. Quando Luciana chegou ao seu lado, eles não trocaram votos falados, mas sinalizaram suas promessas de amor eterno diante de Deus e da comunidade reunida. Foi uma cena de uma beleza arrebatadora, onde a elite e o povo se misturavam em um abraço de fraternidade que parecia impossível meses atrás. Eles provaram que a língua do coração não precisa de sons para ser ouvida por todos os presentes hoje. A festa aconteceu no pátio da escola local, com pratos típicos da culinária brasileira e uma alegria que ecoava por entre os becos estreitos e coloridos de Paraisópolis. Ricardo dançava com as crianças, rindo com uma leveza que ele nunca experimentara em suas festas exclusivas nos bairros nobres da capital. Luciana observava tudo com o coração transbordando de paz, sabendo que sua irmã Elisa estava sorrindo do céu ao ver o silêncio ser finalmente traduzido em amor. A semente da bondade que ela plantara com lágrimas agora florescia em uma colheita de felicidade plena. Longa dali, Vanessa cumpria sua sentença em uma prisão estadual, despojada de suas joias e do status social que ela usara como arma de destruição contra os humildes. Ela passava os dias em silêncio, mas não o silêncio sagrado de Dona Beatriz, e sim o silêncio amargo de quem semeou o ódio e colheu a solidão. A justiça do homem a alcançara, mas a justiça da própria consciência era o seu maior castigo diário entre quatro paredes frias. Ela era o lembrete vivo de que a ganância é um caminho sem volta para a ruína espiritual. Dona Maria, agora recuperada de sua doença, graças aos tratamentos modernos providenciados pelo genro, continuava morando na comunidade por escolha própria, mantendo suas raízes e sua fé inabalável. Ela se tornou a matriarca respeitada por todos, ensinando às novas gerações que a dignidade é a maior herança que uma mãe pode deixar para seus filhos brasileiros. Luciana e Ricardo construíram um centro comunitário para surdos em Paraisópolis, garantindo que nenhuma criança vivesse no isolamento que um dia feriu Elisa e Dona Beatriz. O legado do amor estava enraizado no solo da periferia. A vida em São Paulo continuava frenética, mas para aquele casal, o ritmo agora era ditado pelas batidas compassadas de dois corações que aprenderam a se ouvir no silêncio. Luciana olhava para as luzes da cidade do alto do morro, sentindo que cada luz representava uma alma que busca ser compreendida em meio ao caos urbano. Ela sabia que os desafios não desapareceriam, mas que a fé e a união eram as armas invencíveis contra qualquer injustiça social futura. O amor era a tradução perfeita de todos os mistérios que o universo lhes apresentara na jornada. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de violeta e ouro. As mesmas cores que Luciana via quando Elisa sinalizava a palavra esperança para ela. Ricardo a abraçou por trás, e juntos eles fizeram o sinal de nós em direção à cidade imensa, que agora parecia menos hostil e mais humana. A história da garçonete e do bilionário tornou-se uma lenda de redenção, um exemplo de que o bem sempre encontra seu caminho de volta para casa. O silêncio finalmente falava a língua universal da paz e da justiça plena e divina. Eles sabiam que a verdadeira riqueza não estava nas posses acumuladas, mas na capacidade de transformar a dor em propósito de vida para ajudar o próximo necessitado. Cada gesto de carinho, cada palavra sinalizada com doçura, era uma semente de um novo Brasil que eles sonhavam em construir juntos. Tijolo por tijolo, Luciana tocou seu ventre, sentindo a nova vida que ali crescia, prometendo que seu filho conheceria tanto os palácios quanto as favelas com o mesmo respeito humano. A justiça de Deus completara seu ciclo perfeito de gema pura e amor divino e eterno. Ao final de cada dia, antes de dormirem, eles faziam uma oração silenciosa pelas almas que ainda sofrem com a invisibilidade social em todas as grandes metrópoles do mundo contemporâneo. O terraço de ouro continuava a brilhar, mas agora
sob uma gerência que valorizava a humanidade acima do lucro e o respeito acima do protocolo gélido. Luciana nunca esqueceu de onde veio. E Ricardo nunca esqueceu o que aprendeu ao subir o morro pela primeira vez, em busca de sua mãe. Eles eram a prova de que o amor é a única tradução possível para o silêncio. A noite caiu suavemente sobre Paraisópolis, e o som dos risos e das preces misturava-se em uma harmonia celestial que subia até as estrelas mais distantes e brilhantes do céu. Luciana sorriu, sabendo que sua jornada de sacrifício fora recompensada com a maior das graças, a paz de uma consciência limpa e um amor verdadeiro. A vida ensinara que quem gema com fé sempre gasta o mal com a bondade e a persistência do Espírito Santo. Tudo estava certo no mundo de Deus, onde o silêncio finalmente se tornou o cântico mais bonito de todos. As crianças da comunidade agora tinham um lugar para sonhar, um espaço onde o silêncio não era um obstáculo, mas uma ferramenta de aprendizado e crescimento mútuo e constante. Ricardo doou grande parte de sua herança para projetos de alfabetização e capacitação técnica para os jovens da periferia que antes eram esquecidos pelo sistema. Ele descobriu que a verdadeira satisfação de um empresário está em investir no potencial humano, gerando frutos que o mercado financeiro jamais conseguiria calcular com precisão. A favela estava se transformando em um celeiro de talentos e de cidadania real. Luciana visitava frequentemente o túmulo de sua irmã Elisa, levando flores brancas e sinalizando as novidades de sua vida que pareciam um conto de fadas real e sofrido. Ela sentia que a pequena irmã estava presente em cada conquista, em cada sorriso de uma criança surda que aprendia a se comunicar pela primeira vez. A dor da perda fora, transmutada em uma força motriz que impulsionava a justiça social em cada canto daquela cidade tão desigual e complexa. A morte não era o fim, mas o início de um legado de amor eterno e bondade pura. O casamento deles não foi apenas a união de dois indivíduos, mas o símbolo da queda das muralhas de preconceito que dividem a sociedade em castas invisíveis e cruéis. Muitos amigos ricos de Ricardo se afastaram, incapazes de lidar com sua nova realidade humanizada e sua proximidade com a pobreza da favela. No entanto, ele não sentia falta daquela companhia superficial, pois encontrara amigos verdadeiros entre as ruelas de Paraisópolis, onde a lealdade vale mais do que qualquer título de nobreza fútil. Ela era, pela primeira vez na vida, um homem genuinamente livre, feliz e realizado.